Eu ando de skate mesmo, comecei a andar de skate depois de velho, então as cicatrizes são maiores. Caraca, cara. O varejo, ele é muito dinâmico, muito. Todo dia você vê campanhas, promoções diferentes, né? Tem virada de catálogo todo dia, então é um processo que tem que estar muito integrado. Uhum. E você pega os grandes grupos, Carrefour, o Via Varejo, tem um monte de unidade de negócio abaixo. Tem lojas pequenas, lojas grandes, postos, drogarias, bancos, né? Hoje em dia você tem varejo com banco. A taxa de mortalidade é de 70% no primeiro ano das empresas, né? Então, assim, todo projeto funciona no PowerPoint e dá lucro no Excel, né? Então, na hora que você cai pro jogo é jogo, treino é treino, né? Exato. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Finance, de economia aberta. Meu nome é Gabriel Pereira, eu sou o criador da Let's Open. Semanalmente eu faço uma curadoria das principais notícias e fatos aí dentro do nosso mercado, o que aconteceu no mundo, e mando na segunda-feira cedo no seu e-mail. Você pode, se você ainda não assina, né? Você entra lá em www.letsopen.com.br. É de graça, lá tem todos os conteúdos antigos, tem o Mega Report, todos os detalhes do que rolou no passado, em 2022, né? Porque eu não sei que ano você vai ouvir isso, mas em 2022, tudo que aconteceu no mercado, vão sair, esse reporte vai ser anual. A gente tem um curso gratuito, tem conteúdo, enfim, tem bastante coisa lá para vocês acompanharem. E o podcast, a ideia é a gente trazer as vozes aí que estão ajudando a construir a nossa indústria, pessoas que têm pontos de vista únicos, que podem nos contar aqui um pouco do seu dia a dia, contar a sua perspectiva para o mercado. E hoje a gente vai bater um papo aqui um pouco diferente. Eu acho que a gente vai misturar um pouquinho de vários outros assuntos aqui. Eu trouxe hoje para conversar comigo o Fernando Tassin, fazendo uma breve apresentação dele. Cara, o pessoal tá errando aqui na idade aqui, cara. Diz ele que tem 40 anos, acho que tem menos. Casado, tem 2 filhas, a Manu e a Amanda. Curte muito... Depois eu vou trocar essa ideia aqui. Ele falou aqui de futebol, bike e o skate longboard e simulador. Eu vou querer entender. Tá andando de skate no metaverso. Tony Hawk Pro Skater metaverso aqui da Web3. Tá muito envolvido aqui nos assuntos, então você acaba vendo lá no grupo discutindo sobre, enfim, pagamentos instantâneos no Brasil, fora, o que tá rolando nos Estados Unidos, as discussões da Europa, etc. Acho que vai ser legal para trazer algumas visões de mercado. E já teve experiência aí. Hoje ele está como um Product Manager Senior lá na TechBan, olhando para novas plataformas, Pix, pagamento físico digital, Open Bank. Então, entendo que qualquer inovação em bucha estão jogando a mão dele. Eu falo, irmão, vai, brilha. Tem um histórico super legal aqui com Carrefour, Porto Seguro, na CIP também, Vetor Zero. Então, vou, enfim, aproveitar para conhecer um pouco da sua trajetória aqui. Obrigado por participar, enfim, por aceitar o convite, Fernando. Legal, obrigado pelo convite aí. Acho que vai ser bastante positivo a gente conversar, trocar bastante informação aí sobre temas variados, mas que no final acabam se conectando, né? Eu brinco com o pessoal, falo que o Open acaba permeando tudo que está acontecendo, aí tem tudo conectado, mas tem muitos assuntos que precisam ser olhados individualmente, aí, meio de pagamento, Pix, como é que os outros meios de pagamentos estão, cartão, as inovações que estão acontecendo em todos os outros setores, seguros também, tem bastante coisa para falar. Boa. E antes da gente entrar nesse mundo financeiro, de inovação, etc., me conta mais de você, cara, um pouco do seu lado pessoal. Então, já tinha me falado aqui, né, das 2 meninas, um pouco dos hobbies aí, mas, cara, de onde é que você é? Enfim, como é que você veio parar aqui hoje? Bom, 40 anos, casado aí com duas filhinhas, 2 princesas, aí, uma de 2 anos e uma de 11 anos, a Manu e a Amanda. Legal. Eu ando de skate mesmo, comecei a andar de skate depois de velho, então as cicatrizes são maiores. Caraca, cara, isso é
É um alerta para qualquer pessoa que trabalha contigo, né? Você pode não voltar semana que vem. As quedas são maiores, mas é legal que o skate é um esporte, assim, que, pô, você vê o pessoal andando hoje, você vê aí que com a própria Olimpíada deu uma popularizada, né? Uhum. Era muito banalizado, aí você vê skate era muito marginalizado, né? Você pega ali o long dessa consolação. Não, eu tenho dois, né? Eu tenho um de 1,80 m, um skate, um longboard de 1,80 m, que esse daí é mais para descer assim de uma forma mais tranquila. E tem um simulador de surf, né? Que é o que você viu aí, que o simulador, ele de verdade, ele emula as manobras do surf. Então, ele é bem mais solto, você consegue suavizar, assim, como se você estivesse quebrando a onda. É porque o truck, ele é mais... O truck, ele é completamente... Pô, eu li simulador, eu tô pensando na parada na internet. Não, esse daí é para se machucar de verdade que brisa, também. Cara. Então, tem os pop truck aí, os parques aí. Se não me engano, a própria Augusta fica fechada de vez em quando e o pessoal acaba descendo. Né? Mas tem uns parques legais aí aqui em São Paulo agora, né? Tem o Ibirapuera, tem o Parque das Bicicletas, que na prática a maioria das pessoas que usa são os skatistas, né? Então, aquelas rampas ali que dá para pular, fazer umas manobras, tem muita gente usando o simulador de surf também. Pô, e da onde saiu isso, cara? Cara, maluquice, né, meu? Tem um cunhado surfista, aí a gente olhou assim na loja, né? A gente já tinha os longboards, aí olhou os simuladores e falou, cara, vamos comprar para ver como é que é. Primeira vez que você sobe em um é maluquice, porque você não para em pé. Tem que botar protetor bucal para não perder os dentes. Quase que capacete de motocross no começo. Mas depois vai acostumando, vai ficando legal. E é legal que o skate é um esporte individual ali até certo ponto. Então, pô, para você... baixar a tensão é a melhor coisa, né? O futebol é o contrário, né? Ele é coletivo, então às vezes você tá com uma semana difícil ali no trabalho, você sai ruim de casa já e volta pior, porque tem uma briga no jogo. Torcer já faz mal à saúde, imagina jogar. Mas pelo menos o skate você faz a hora que você puder ali, tem esse lado, né? E você é aqui de São Paulo, né, que você falou, e como é que era um pouco aí da sua família, tua infância, o que você... Se tinha algum sonho, tu queria virar astronauta, o que eram as ideias assim? Não, cara, puta, eu morei a boa parte ali da minha infância ali próximo da Anchieta, aqui em São Paulo, né? E ali tinha a FEI, né? Tem ainda, né? A faculdade de engenharia ali. E acho que o sonho do meu pai era que eu fosse engenheiro, né? E, putz, desde cedo assim eu gostava muito dessa parte mais de tecnologia, mesmo... Estou falando que eu tenho 40, mas lá atrás não tinha computador pessoal, né? Sou da geração que fez prova com mimeógrafo, né? Cheirando álcool ali. O mimeógrafo Pô, não tem como. Eu não vou mentir. A minha geração só ouviu falar. Se tivesse que falar assim, aponte o que é o mimeógrafo, eu já não ia conseguir. Algumas provas, as últimas questões estavam borradas, então tinha que pedir para trocar. Então, cara, eu acho que eu lembro, assim, vagamente, assim, do cheirinho mesmo. Hoje é relíquia, né? Então, assim, eu tinha esse... Meu pai queria que eu fosse engenheiro, mas eu gostava mais dessa parte, assim, mais de informática. Aí, putz, quando eu tinha uns 15, 16 anos ali, meu pai comprou um computador ali, eu me interessei bastante. Na época tinha uns cursos ali, as SOS Computadores, Microlins, que davam esses cursos e tal. E aí eu fui pegando gosto. Aí na faculdade eu não tive dúvida, né? Que queria fazer análise de sistemas. E de certa forma acabei realizando um pedaço do sonho do meu pai, porque os 2 primeiros anos de análise de sistemas é exatamente a base de engenharia. O sonho do seu pai era você ralando igual um maluco lá, questionando sua própria existência. E eu lá construindo software, programa bancário, base de dados para banco. Então... Mas você, quando você foi para esse lado assim, você já tinha... Chegou a ter alguma referência? Ou... Não, gostava bastante do tema, né? Tinha um tio meu que já trabalhava na parte mais administrativa de uma empresa, tinha um computador dele, então admirava aquilo, né? Não fazia ideia de como funcionava, mas admirava. 15, 16 anos, pouca gente sabe muito bem o que quer, né? Pô, não, pelo amor de Deus. E quem sabe tá errado, se enganou. Hoje eu tenho uma irmã ali de 19, 2 sobrinhas, uma sobrinha e um sobrinho de 18, eu sei que é a fase da interrogação na cabeça, né? Então, era muito esse processo de descoberta. Aí, na faculdade, eu peguei gosto mesmo. Dei sorte de pegar muitos professores da faculdade que eram de mercado. Não eram apenas professores acadêmicos ali dando conhecimento de quem já trabalhou um dia com aquilo. Isso me ajudou bastante. Aí eu fui trabalhar com... Eu acho que esta parte, né, eu atribuo a sorte.
de ter encontrado na carreira muita gente disposta a ensinar maneiro. e de graça, né? Óbvio que é uma troca, né? A pessoa também vê que você quer aprender, claro. Se sente mais confortável em ensinar. Então foi assim que eu acabei caindo na área de tecnologia e fui migrando aos poucos para produto. E hoje eu vejo que a minha carreira, eu consigo fazer a transição entre produtos e TI com mais facilidade. Porque às vezes você pega uma pessoa que é 100% negócio, outra que é 100% TI, às vezes elas não falam a mesma língua. E como eu já transitei dos dois lados, eu acho que eu consigo fazer essa ponte legal dentro da empresa, até mesmo a parte regulatória. Leio bastante, me envolvo bastante com o assunto jurídico, então acabo ajudando bastante dentro da empresa nesse papel. Legal. Durante, assim, mesmo entrando, né, para trabalhar com tecnologia, ainda existem vários caminhos, assim, né? Nesse começo que o pessoal estava te ensinando e, enfim, acabou dando orientação, como é que foram um pouco das suas escolhas, assim, para trilhar a carreira que você trilhou? Teve momentos que você sentiu que você estava numa bifurcação, que você tinha que escolher uma coisa ou outra? Sim. Como é que era um pouco disso? Na própria faculdade já acontece, né? Então, assim, como eu te falei, os 2 primeiros anos é base de engenharia. Aí no segundo ano, final do segundo ano, você já escolhe. Você vai querer fazer análise de sistemas ou ciências da computação? Então, um é a parte mais, digamos, negócio, que é a análise de sistemas, e ciências da computação é a parte mais de programação pesada mesmo. Ali já é a primeira bifurcação que tem. Aí você já começa a falar assim, peraí, deixa eu pesquisar isso daí, perguntar para quem trabalha com isso como é que é o dia a dia, né? Nada melhor do que perguntar para quem já vive aquilo. Sim, sim. Falei, bom, gosto de programação, mas eu também gosto de me envolver com arquitetura de sistemas, negócios, discutir produto. Então, já foi o primeiro o ponto decisório ali para falar, não é a ciências da computação, deixa eu ir para análise. E tinha uns professores meus que eles tinham escolas de curso, eles eram professores acadêmicos na faculdade, mas eles tinham os institutos deles de treinamento, de curso de TI. Então, isso foi direcionando bastante. Os caras mostravam casos práticos, né? Não era um conhecimento só teórico. E dentro das empresas foi a mesma coisa, né? Sempre foi caindo mais para produto. A própria parte de banco de dados, que eu trabalhei bastante como DBA, foi muito numa visão de como é que eu estruturo base de dados para economizar custos e gerar receita para a empresa. Então, não era simplesmente uma parte de programação. Era voltada para negócio. Eu fico muito curioso que, assim, muita gente... Eu acabo conversando aqui no pessoal do Open com muita gente que teve uma formação de tecnologia, foi parar em produto em algum momento. E eu fico pensando assim, cara, vocês são pessoas que, na minha visão, teriam alta chance de empreender, porque se você tem um lado da construção, do conhecimento ali de, enfim, testar e montar coisas, etc. Mas que a gente, beleza, está falando aqui de determinado tipo de tecnologia, não necessariamente é um back-end, um front-end, enfim, isso vai mudando. Mas, assim, tem um lado comichão ali da construção e o outro de negócio. Então, eu fico pensando, cara, a chance dessa pessoa em algum momento ir lá e tentar criar um projeto dela, etc., é muito alta, assim. Passou pela tua cabeça nesses momentos, projeto paralelo? Sim. Como é que foi? É que na prática, todo mundo que acaba hoje trabalhando com produtos como Pix, Open Finance, o próprio ecossistema financeiro todo, ela não deixa de ser um empreendedor, né? Mas ela é um empreendedor interno, ela está empreendendo para alguém, exato, né? Exato. Sim, passa pela cabeça, tem uma vontade ali ainda de criar um produto, alguma solução para o mercado, mas dentro da empresa acaba exercitando no dia a dia. O legal é que assim, você vai ter um aprendizado também do que dá certo e o que não dá certo, né? Ainda mais assim, na área que a gente está, na minha visão, né? Não há espaço, assim, ou praticamente não há espaço para forasteiro, assim. Não. Você tem que ter noção ali, cara. Você vai fuçar, de repente você vai entender mais do que a média, aí você vai achar uma oportunidade ali e tal. Mas, assim, eu acho muito improvável alguém chegue e nunca trabalhou com nada e já sai fazendo, sabe? A chance de dar errado é muito alta. Tanto é que acho que a idade média das pessoas que empreendem dentro do setor financeiro acho que é maior do que as outras. Assim. Sim. E a taxa de mortalidade é de 70% no primeiro ano das empresas, né? Então, assim, todo projeto funciona no PowerPoint e dá lucro no Excel, né?
Então, na hora que você cai pro... Jogo é jogo, treino é treino, né? Exato. Na hora que você cai para o mundo real, você vai ver, por exemplo, que um trabalho vai de consultoria, que se você paga lá um valor razoável e justo para uma consultoria fazer um mapeamento de uma oportunidade de negócio. Eu não conheço nenhum slide de consultoria que tenha escrito lá assim, olha, você vai enfrentar tanto de taxa de burocracia, tanto de ego das empresas, tanto de pessoas que vão falar que vão te ajudar e depois não vão te ajudar. Então, isso você só vai encontrar ali andando no caminho mesmo, né? Sim. Na teoria não vai te ajudar muita coisa, não. Dos projetos que você foi fazendo, como é que foi evoluindo? Acho que assim, talvez em termos de complexidade, as bases que você foi olhando e depois, enfim, trocando de projetos. Teve algum primeiro que mais te chamou a atenção, que foi um projeto legal? Assim, projetos que te marcaram, igual talvez o Pix possa estar marcando, o Open Finance possa estar marcando agora. Porque imagino que deve ter pegado algumas mudanças de mercado aí nesse período todo, né? Um projeto, acho que marcante, que para mim ele tem lá os seus pontos de atenção, mas ele foi um projeto marcante para mim, foi o DDA, né? Na época que eu estava na CIP, que hoje é Núclea, né? A CIP tinha 60 pessoas na época, né? Então todo mundo se conhecia. Ela trabalhava ali, todo mundo sabia mais ou menos o que o outro fazia, todo mundo se ajudava bastante. E aí teve um cronograma invertido, né? A data de lançamento era 2009, não era vamos fazer e quando estiver pronto lança. Foi a primeira data de lançamento, fala assim, ó, é outubro de 2009, corram para fazer o sistema para de pé. E aí, você tem que ter um alinhamento muito grande com todas as grandes instituições envolvidas, né? Porque o DDA ele vinha para suprir uma carência ali de... Nós tínhamos greves dos Correios com muita frequência e, às vezes, boletos chegando atrasado em casa, contas de água, luz, enfim. Olhando para a história, o DDA, ele... Hoje, né? Ele te avisa se você tem um boleto novo no teu nome, ele vai te informando ali. Sim. No momento que foi lançar, já existia a registradora, entre aspas, de boletos, a consolidação das informações de boleto. Assim, qual que era o cenário onde assim, pô, vamos fazer o DDA? Assim, de onde estava partindo? Os boletos em si, até hoje, eles são liquidados dentro da estrutura do Banco do Brasil, né? Então, já existia essa figura estruturada de leitura ali dos boletos. O ponto é que você tinha várias instituições ali trabalhando e atendendo cliente de outros bancos e não muito feliz com aquilo. Então, por exemplo, você pega um boleto de uma instituição A e vai pagar dentro da instituição B, o pessoal fala, pô, eu estou trabalhando para outra instituição, não é muito legal isso, né? E a gente tem grandes emissores de boleto. Os maiores emissores de boleto são os grandes bancos. E aí tem essa troca de eu estou trabalhando para você, eu preciso ganhar por isso, né? E aí chama-se até o RCO, né? Ressarcimento de custo operacional, essa tarifa que é paga. E aí o DDA veio com essa proposta. Qual foi o ponto que eu acho que impactou que o Pix veio com essa correção? O DDA ele foi implantado dentro de muitas instituições, cada um num local diferente. Então, em algumas instituições ele estava dentro do menu de serviços, outra estava dentro do menu de transações, outras ele estava em outros serviços. E aí, quando o Pix veio, né, não que o Pix veio para matar o DDA, eu acho que eles se complementam, porque o Brasil é bem grande para isso, mas você veio com o Pix com manual de uso de marca, você veio o Pix com manual de usabilidade, então tinha um padrão de logotipo, de cores, de onde ele deveria estar dentro do menu de cada instituição. Então, isso ajuda ao cliente não se confundir, porque hoje em dia é muito comum o cliente ter lá uma conta num banco grande, numa fintech, e às vezes até numa carteira digital ali menor. Ali. Ele transita esse dinheiro dele em diversos pontos. Então, se ele tiver que, imagina, usar o Pix e cada menu tiver de um jeito, sim, perde a atratividade. E às vezes é o que acontece até com outros produtos, né? Porque ele acaba não achando direito, enfim. Tem muita abertura ali. E aí, assim, eu queria até entender um pouco mais desse momento. E aí, assim, como é que era a tua atuação? Você já estava aí com um olhar mais de produto? Como é que foi essa... Sim, na CIP a gente acabava trabalhando um pouco mais esse viés de criação de produto. Então, tinha muito atendimento para o setor bancário, né? A curva de crescimento de startups veio depois, né? Então, até 2009, 2010, nós tínhamos um número bem pequeno ali, não passava de 100 startups, acho.
E já havia ali a oportunidade do mercado financeiro vindo se transformando. Hoje, para muita gente nova não sabe, mas antes, para cada maquininha de cartão, aceitava somente o cartão específico, né? Então, você tinha o cartão da Visa na máquina da Visa, cartão da Master na rede e assim por diante. Era aquela confusão em cima da mesa lá de... Tinha estabelecimento comercial com 9 maquininhas e ele pagava um aluguel caro e uma taxa cara para ter isso. Então, ali o mercado já começou a se transformar, unificar, uma maquininha aceita todos, você ter a central de recebíveis já com uma visão mais unificada para pagamento de produtos parcelados, né? Aqui no Brasil, a gente usa 24, 30 vezes, né? Com juros e sem juros. É até de assustar o pessoal lá fora quando você fala... Pô, se falar, primeiro, parcelar, o pessoal já acha estranho, né? Sim. Se falar 30 vezes, cai da cadeira. É engraçado que hoje o mercado internacional está descobrindo o crediário brasileiro, né? Que é o Buy Now, Pay Later, né? Compre agora e pague depois, que a gente já vê aqui há muito tempo com carnê. Ele virou o Buy Now, Pay Never. Porque eles começaram... um player específico foi a Klarna. Cara, começou a crescer absurdamente... E dar crédito. De repente começou a tomar default. E o valuation foi lá para baixo. Não é fácil dar crédito, né, cara? Não é... Aí volta na história do forasteiro, né? Não entra na brincadeira sem saber o que tá fazendo, porque é pesado, cara. O mercado de crédito em si é o mercado das letras miúdas, né? As pessoas não leem o que estão contratando. Você também tem um possível cenário ali de informações mal distribuídas. Então, assim, o que a pessoa deveria olhar? O custo efetivo total. O que o brasileiro olha? É o valor da parcela. Quanto cabe no bolso. E aí, depois, ela descobre que comprou um produto por 100 e pagou 250. Dói muito. E aí você vai ver... que às vezes está precisando do dinheiro e não tem o que fazer. Mas... dependendo do que você for fazer, você repensa a compra que você tem que fazer. Assim, pô, eu vou comprar uma TV. A TV custa 1.000, já tô achando caro, não tenho. Comprei a mesma TV por 2.500. Aí você fala assim, putz, menos ainda, né? Então, não tem o que fazer, não adianta pegar esse valor, assim. Mas, quando você está precisando... Eu estava até vendo um período que a maioria dos empréstimos são feitos para cobrir dívidas do cartão. Sim. Porque ele quer sair de um crédito mais caro para um mais barato e tal. Enfim, diz muito também de como a gente tem hábito e também os incentivos que existem, etc., que o pessoal acaba caindo nisso. Assim. Sim, por isso que eu acredito bastante que assim, aqui você pega o mercado brasileiro, tem muitas discussões do tipo, o boleto vai matar o cheque, o cartão vai matar o boleto, e o Pix vai matar o dinheiro físico, e o Open Finance e o Real Digital acabam com todo mundo. Eu acho que essa discussão deveria ser evoluída para como gerar a melhor experiência em cada meio de pagamento diferente. Por exemplo, se você tem lá, quer comprar uma televisão, a época de Copa do Mundo vende muita televisão, né? Eu que também passei pelo varejo sei disso. Aí você quer comprar uma televisão lá que custa R$3.000. Legal, o Pix é um excelente meio de pagamento. Você paga, o fornecedor recebe na hora e já libera o estoque para você. Só que aí você olha e fala assim, peraí, é todo brasileiro que tem R$3.000 para pagar à vista? Não. Se eu puxar meu cartão de crédito, eu vou poder parcelar, vou ter cashback, né? E ainda vou ganhar milhas, dependendo do meu cartão. Sim. Então, naquele momento, pode ser que o Pix não seja o melhor. Aí você fala, tá bom, então o cartão é o melhor? Pode ser que não. Porque muita gente não tem nenhum crédito. Tem outras lojas que falam o seguinte, paga no boleto que eu te dou até 15% de desconto. Aí o cara vai olhar e fala assim, opa, nem é Pix, nem é cartão, é boleto. Cara, mas eu até assustei esses dias, eu tava no Rio, e aí o estacionamento tava lá, a gente não aceita Pix. É isso, porque o que acontece? O Pix ele é 100% rastreável, né? Você registra tudo que está entrando de movimento em dinheiro. Aí eu falei... Não, e o pior não, que era um lugar que não aceitava dinheiro. Tipo assim, você tinha que pagar no cartão. Era num shopping, assim, era um negócio grande e tal. Mas eu fiquei pensando que talvez ele não aceitava Pix só porque o sistema não estava aceitando e não estava conciliando, assim. Sim. Tipo, por alguma dificuldade tecnológica. Tipo assim, olha... Eu não tenho essa infra para receber e conciliar e prefiro não receber. É só pensar assim também, né? Falei, por
O cara preferir receber no crédito, cara. Eu fiquei pensando, meu Deus, cara, o que tá acontecendo? Não, e não sabe, infelizmente, você pega a maioria dos lojistas, ele não sabe fazer a conta do MDR, né? Da taxa de cartão que é descontado. Então, por exemplo, você vai comprar um produto de R$ 100. Aí você vira para o cara e fala assim, cara, se eu te pagar 95 em dinheiro, você aceita? O cara fala, não, nem a pau, vou perder R$ 5. Aí você vai e puxa um cartão Black, que é 8% de desconto. Ele não sabe fazer essa conta, ele vai receber menos, mas na cabeça dele ele vai receber 100. Não, aí, por exemplo, ele passou uma compra. Isso aconteceu comigo, assim. Eu fiz uma compra, não era baratinha, e eu parcelei em 12. Eu não sei. O cara foi parcelar para mim. Ele se enrolou lá e acabou que ele passou sem juros. Ele passou o valor e passou para mim sem juros. E aí depois que ele fez, como ele se embolou, ele foi e antecipou de 12 vezes. Então tu imagina... Ele perdeu 2 vezes. Ele deve ter perdido 50% do valor, assim, sei lá. E aí ele queria dividir o prejuízo comigo. Eu falei, pô, cara, na moral... Era melhor tu pedir o estorno e aí tu falar que tem os juros e eu falar, beleza, então eu não fico com o produto, a gente passa de novo. Mas agora, pô, você antecipou o negócio... Ele pagou pelo menos uma taxa de 2% para antecipar. Tipo assim, cara, eu não vou pagar esses juros aí não, cara. Desculpa, ninguém vai fazer isso por você. E aí ficou, mas assim... Eu já fiz simulações assim, você fala, cara, tem que ser no momento de preço. Porque assim, primeiro, ninguém tem... A gente fala de indústrias com muita margem. Ninguém tem essas margens absurdas que... Foi-se o tempo, né? Acabou. Já tá tudo espremido. Pandemia, etc. Aí tu pega uma margem que já tá menor. Arranca tudo isso para depois ainda pagar a mercadoria, para ir pensar em todo o custo da operação, fica impossível tu ter um negócio, cara. Para a conta fechar tá difícil. E tem um ponto também que eu acho que assim, para a gente expandir de fato vários meios de pagamento, melhorar a experiência, tem uma questão de telecom, né, envolvida. Você pega as próprias maquininhas, o Pix, eles são refém de sinal de internet. Então, por exemplo, se você tentar pagar com Pix ou qualquer carteira digital que seja, não importa ali se é o NFC do cartão, enfim, no terceiro subsolo de um prédio, você não vai conseguir. Porque cara, não tem sinal de internet. Cara, eu vi pessoal falando de um... Será que era do UPI offline? Então, o UPI, o que acontece? O Banco Nacional da Índia, né? É meio louco isso também, pensar com isso funcionando offline. Que a sigla é o NPCI, né? Mas não tem nada a ver com a certificação PCI, é só a sigla lá do Banco Nacional de Pagamentos da Índia. Eles fizeram uma pressão muito forte em cima das empresas de telecom para aumentar a capilaridade lá de sinal de qualidade. Você pega aqui no Brasil, se você for fazer estatística de telecom, tem muito lugar que é 2G. Aí você a gente está falando de 5G para 6G aqui. Porra, na minha cidade... eu voltei a morar em Volta Redonda e tem alguns pedaços específicos da cidade que a minha operadora não pega de jeito nenhum. É engraçado, porque eu já sei que é uma região... Assim, ó, essas duas ruas aqui não tem sinal. Eu sei que não vai dar. E às vezes, se você tiver numa ligação, ela cai ali. E aí eu passei a rua, voltou. Então, assim, provavelmente se for um círculo, é bem um espacinho entre os dois, assim, que não pega o sinal. Cara. Avenida Paulista, por incrível que pareça. Você está num polo um dos polos econômicos de São Paulo, só que tem várias antenas ali ao mesmo tempo. E é comum, às vezes, ficar sem sinal. Pô, aí é de ficar maluco, né, cara? Ô, Fernando, me conta o seguinte, cara. Na sua trajetória, você começou a olhar inovação, pagamentos. Em que momento que você se viu como uma pessoa que trabalha com inovação? Isso foi caindo para você? Você falou que teve no varejo também. Como é que foi um pouco dessa trajetória até você começar a olhar para isso tudo hoje dentro da TecBan, assim? Cara, a minha passagem pelo varejo eu acho que foi um grande aprendizado, porque assim, qual o ponto, né? O varejo, ele é muito dinâmico, muito. Todo dia você vê campanhas, promoções diferentes, né? Tem virada de catálogo todo dia. Então, é um processo que tem que estar muito integrado. E você pega os grandes grupos, Carrefour, o Via Varejo, tem um monte de unidade de negócio abaixo. Tem lojas pequenas, lojas grandes, postos, drogarias, bancos, né? Hoje em dia você tem varejo com banco. Sim.
A maioria deles, na verdade. Os segmentos estão mais mistos aí. Aham. E isso faz com que você tenha que ter um olhar mais 360. E transformar na prática aquela visão de omnicanalidade não é fácil. Então você tem que disruptar o modelo. Porque são plataformas que foram construídas há um certo tempo, a parte tecnológica tem um esforço grande. Então você tem que, de fato, inovar. E o inovar, tem muita gente que acha que é fazer algo muito complexo, é fazer algo da NASA, né? Como o termo que a gente usa. E não é. Às vezes, inovar é fazer um negócio muito simples. A gente brinca lá dentro da TecBank e fala que o maior elogio da inovação é alguém olhar e falar, nossa, isso é tão simples, como ninguém pensou nisso? Não é você fazer algo completamente absurdo. E ali no varejo já foi uma grande escola. E aí, hoje, quando eu olho para o mercado e a minha atuação hoje, é muito mais de ter esse olhar dentro e fora do Brasil e saber criticar um pouco do que estão fazendo, né? Por exemplo, se a gente pega um modelo chinês e tenta implantar no Brasil, não dá certo. Lá eles passaram algumas etapas, né? A China não passou por um modelo muito forte de cartões, eles saíram do dinheiro para o digital. Aí você pega o mercado americano. O mercado americano é completamente descentralizado. Você tem lá 50... Cheque voando solto. 50 estados, os americanos são completamente fãs de voucher, de cupons. Você compra qualquer caixa de cereal, tem cupom lá. E 4 fusos horários diferentes dentro do mesmo país. Então, tudo isso acaba fazendo com que você tenha que ter um olhar mais crítico e saber o que dá e o que não dá para adaptar. Não tem aquele termo que a gente usa aqui de pegar uma solução e tropicalizar para o Brasil? É mais ou menos isso, né? Regras diferentes, modelos diferentes, liquidação diferente. Agora, algo que eu acredito bastante aqui, Gabriel, é o seguinte. Se tem uma coisa que o mercado brasileiro é muito bom, é o mercado do ecossistema financeiro. Não só com Pix agora, mas há muito tempo a gente já faz transferências. O próprio TED, a gente faz em 15 minutos. Né? Faz ainda. Você pega outros mercados, demora 3 dias para liquidar. O nosso boleto, bom e velho boleto, é o mesmo código de barras no Brasil inteiro. Você vai para outros lugares, não tem esse modelo de liquidação. Demora. É quase que uma carta de crédito o cara tem que escrever. A própria Índia, que demorou ali, eles estão desde 2016 com o UPI, tracionando e tal, tá alavancando. Aqui, ok, tem 1,5 bilhão de pessoas lá para usar. Mas quando a gente vem para o mercado brasileiro, a gente é muito bom nisso. O nosso Open Finance é referência agora, né? Sim, sim. Mas quando é que foi teu primeiro contato aí com a palavra do Open Finance? Que momento que você descobriu que existia isso? Cara, quando ali em 2020, na prática veio com o nome de Open Banking, né? Ele nasceu com o nome de Open Banking ali, então ali 2019, 2020 eu comecei a ouvir mais sobre, principalmente fora do Brasil, né? Você estava onde nessa época? Eu já estava vindo para a TecBan. Tá? E ali tinha muita coisa no Reino Unido já sendo feita, mas um mercado muito mais autorregulado, né? O mercado provocando o governo ali, tentando desenhar algumas necessidades. Só que aí, de novo, né? Você olha o modelo dos caras, é um banco fazendo mais coisas de banco de fato, é mais financeiro. Aí quando você tenta falar, não, legal, vamos trazer aqui para o Brasil. Mas espera aí, aqui banco vende seguro, aqui banco vende outros produtos. Como é que eu adapto isso aqui? Né? O gerente do banco aqui ele é multidisciplinar, né? Ele é uma squad personificada. Né? Ele tem que vender o produto, falar de marketing e tem uma grade gigante. E da PJ também. E da PJ também. Ele tem que saber virar a chave ali com cada cliente. Então, ali já dá um insight legal de saber assim, putz, isso daqui é uma aposta boa, é um negócio grande para se investir e estudar, obviamente. Quem começa com isso não para de estudar nunca mais, né? Exato. Agora, não tem como, cara. Uma coisa que eu acho, assim, uma crença minha, que eu acho que fazendo uma comparação de outros meios de pagamento com... Obviamente que o Open Finance não é um meio de pagamento, mas produtos, né? Comparando produtos, eu acho que, apesar da gente tá colhendo bastante sucesso aí, frutos de sucesso do Open Finance, a gente precisa melhorar a comunicação dele. Porque o Brasil não é um país que fala inglês. Sim. As reuniões hoje em dia são carregadas de termos em inglês, muitas vezes mal empregado. E você pega muitas partes ali do Open Finance, eu vou citar uma frase como exemplo que para mim ela não se aplica a 90% da população brasileira. Você vira para o cliente e fala assim, olha, prezado cliente, com o Open Finance, mediante o seu consentimento, você vai poder compartilhar seus dados para receber as melhores ofertas. Aí vamos analisar essa frase. Open Finance. Muita gente, o cidadão comum, ele não sabe o que é. Não. Tem gente que lê Open Finance. Sim. Aí você pega e fala compartilhamento
o seu consentimento. O que é consentimento? Não é uma frase que a gente usa no dia a dia. E dados? O que é dados? Para uns pode ser o CPF, outros pode ser o RG, outros pode ser um pouquinho mais completo, e tem o mais extremo que vai falar, peraí, eu não vou compartilhar o saldo do meu banco. Uhum. Eu não vou compartilhar minha senha. Então, eu acho que a gente precisa melhorar essa explicação para o público final. Eu tenho uma frase ali que eu aprendi no varejo que era o seguinte, né? Produto bom é igual piada. Se você precisar explicar, ele não é bom. Exato, tá errado. Não tem como. Por que eu falo do varejo, né? Tinha muita gente que fazia promoção assim, né? Você comprando 2 produtos, o terceiro você tem desconto de 25% até R$200. Meu Deus, passando acabou. de X. O cara tinha que pegar uma calculadora para entender isso. Então, o Open Finance, na minha visão, assim como o Open Insurance, você precisa explicar melhor para o cidadão comum. Acho que a gente está construindo a estrada, né? Vai trafegar muita coisa legal, já está dando bastante informação bacana. Mas muita gente, em contrapartida, a melhor oferta que recebeu até agora foi um aumento de saldo de limite do cartão de crédito. Cara, eu ouvi assim recentemente. Tem um banco específico, o BV, eu estou recebendo pré-aprovado de financiamento de veículos. Eu não tinha nada, zero relacionamento. Compartilhei lá e comecei a receber. Eu ouvi, e aí eu acho que os bancos não têm incentivo para ficar divulgando isso, mas várias abordagens comerciais personalizadas por conta do dado. Então, olha, vem cá, faz isso e tal. Mas no one-on-one ali, com clientes muito, muito valiosos. E acho que, porra, eu como banco, eu não vou ficar divulgando também. Veja, eu trouxe não sei quantos clientes do meu concorrente usando esse dado com esse argumento, sabe? Você está dando a receita para o mercado. Exato. Teve um outro que eu vi, esses aí de crédito, etc. E reclamação no Reclame Aqui é porque não ganhou o crédito. O cara queria o crédito, ele compartilhou e... É uma expectativa que você gera. E, cara, parte a gente pode melhorar o discurso e parte a pessoa tem que entender que ele pode ganhar o crédito. Sim. Você está compartilhando para ter uma análise do outro lado. Exato. Mas, enfim, aí é parte do jogo, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu vi um pouco de cada, assim. Eu vi... Deixa eu ver. Acho que o Banco do Brasil está fazendo um trabalho bem bacana ali, né? Tá fazendo, PFM cara. deles. Agora eles estão fazendo uma oferta de juros de acordo com o perfil ali que eles estão analisando mais as informações. A PJ eles colocaram lá, que eles Sim. estão olhando, né? Chamaram de hiperpersonalização, que estão olhando individualmente, etc. Então, acho que vai ter um pouco desses casos. Eu já vi pessoas falando, né, do aumento de limite ali, que é um negócio que fica mais claro. Alguns fluxos do Itaú, simulação de crédito e tal, eles já falam assim, pô, para aumentar, já compartilha aqui a informação, mas não é garantido também. Mas acho que está um pouco por aí, assim. Eu também não esperava muito mais, só que agora vai ter uma dificuldade maior, principalmente, igual, sei lá, tô aqui na Let's Open mapeando isso, né, mas vai ficar mais difícil, porque muitas dessas ofertas, se elas caminharem para o grau de personalização, contextualização, eu não vou conseguir baixar o aplicativo da empresa e ver. Porque você vai receber um benefício no 29º dia, porque combinou com o teu hábito, tal, e eu vou ver nada, porque não combinou comigo. Assim, eu acho que algumas coisas, ofertas personalizadas, vão ser difíceis de mapear, eu acho. E tem que tomar cuidado até que ponto a personalização ela traz benefício de fato, né? Vou dar um exemplo aqui para você, comparando o Open Finance com o Open Insurance. Apesar de todo mundo falar, é tudo open, é compartilhamento de informação, melhores ofertas e segue o jogo. Não é. Quando você vai para um banco adquirir produtos financeiros, o máximo que vai demorar vai ser o prazo do correio te entregar um cartão na tua casa. Se você pedir um empréstimo, 2, 3 dias de aprovação tá na tua conta, aumento de limite, a mesma coisa. Coisas financeiras é muito imediatista. E ele personifica você de fato. Então, assim, eu quero um empréstimo. Ele vai analisar o score do Gabriel para falar,
quanto que o Gabriel tem aqui de risco para mim e vai lá te dar um preço. Aham. Só que normalmente você paga mais do que o produto que você está levando. Então, assim, você quer 50 mil reais, você vai pagar os juros e vai dar uns 70. Legal, tem a taxa de risco lá. Quando a gente pula para o Open Insurance, é um modelo de mutualismo. Seu carro vale 50 mil, você não paga 70 mil de seguro. Você paga 2, 3 mil reais. Então, se roubarem o teu carro, a seguradora teve um prejuízo com aquilo com você. Então, é diferente do modelo financeiro, que ele ganha mais. A seguradora, ela cobra ali um valor de todo mundo, partindo do princípio que nem todos os carros vão ser roubados. Sim, Para ela conseguir... o cálculo atuarial lá e etc. E qual a diferença também? O tempo de entrega do produto, né? Assim como no Open Finance é mais imediatista, o seguro, às vezes você só vai descobrir que tem um produto que não te serve depois de 10 anos sem usar. Você está pagando 10 anos e nunca usou. Aí, a hora que baterem no teu carro ou você roubar, você fala, putz, descobri que não cobre isso, não cobre aquilo. Quebrar a lanterna, por exemplo. Nossa, o meu seguro não cobre lanterna. Isso aí é... Então, essas diferenças de modelo, elas também precisam ser consideradas quando a gente fala do mercado de, tem que personificar. Desculpa. Aí você pega uma pessoa assim que, por exemplo, infelizmente lá bateu um carro uma vez, aí a seguradora indenizou, aí depois roubaram o carro dela mais 2 vezes. Vai chegar uma hora que, se você personificar demais, ninguém quer mais fazer seguro para essa pessoa. Então, tem que entender esses modelos até que ponto. E aí vai a história do... Você sabe, vamos dizer assim, vai ser quase um viés de seleção, né? Compartilhou porque tem um histórico bom. Exato. Acho que vai chegar num nível que vai ser meio assim, pô... É o cadastro positivo. Não compartilhou, irmão. Tá tão comum esse negócio hoje que para não ter compartilhado, tem coisa aí que precisa ser explicada. Então, assim. tem alguns pontos aí que eu acho que assim, precisa ser, não estou dizendo que o modelo de seguro é ruim ou que o do financeiro é bom. É que precisam ser consideradas as suas individualidades. Apesar de os dois carregarem o primeiro nome lá de Open, são modelos de negócios que tendem a ser diferentes. Né? Você tem no próprio Open Insurance uma figura do canal corretor, que é importantíssima. Quem sabe o relacionamento do cliente, em 90% dos casos, não é a seguradora, é o corretor. É ele que foi na tua casa, é ele que sabe onde você mora, se você tem filhos ou não, se sua casa é num bairro perigoso ou não. As seguradoras, às vezes, têm uma visão de estatística. E o corretor é o que está ali na linha de frente para saber se é a melhor oferta ou não. Óbvio, não estou polarizando dizendo que 100% dos casos o corretor é o melhor canal. Tem seguradoras fazendo um trabalho online fantástico. Né? Tem muitas seguradoras online hoje. Mas para cada modelo de negócio uma particularidade. Né? Na hora que entrar o Open Health, então... Não, esse aí, acho que... eu tenho uma visão de que talvez ele não entre, ou ele vai entrar com muito sofrimento. Você tem uma nova figura, né? Que é a Agência Nacional de Saúde. Ou vai entrar um negócio que eles vão chamar de Open Health, mas assim, vai ser bem superficial. Porque ele entra numa seara de conflito, acho que até ético, assim, meio... Porque uma coisa é falar assim, porra, o seguro do Gabriel não fica a cara dele e não vou. Uma coisa é você falar de, plano de saúde, você falar de atendimento, você falar do prontuário da pessoa. Você já imaginou alguém sabendo seu histórico de doenças e começar a fazer campanha de remédio para você? Cara, eu já tô super incomodado porque eu troquei de plano. E cara, eles ficam perguntando de condições pré-existentes, de sei lá o que, não sei o que lá. Eu falo, cara, não sei se eu tô afim de ficar falando disso contigo, não. Assim, zero empatia, assim, sabe? Eu não tenho nenhuma conexão com você. É um assunto desconfortável. Pra eu ficar falando aqui. Faz o seguinte, cara, não cobre nada, então. Sei lá. Às vezes eu. Não, obviamente, também, o plano que eu tô usando também nem tem tanta. O atendimento deles não é muito legal, assim, na minha visão. Mas é isso, eu não ficaria confortável em compartilhar com eles, assim, não compartilharia. Principalmente... Não acho que nada ia melhorar por causa disso. Não, você já imaginou? Assim, eu acho que tem coisas legais para acontecer, né? Por exemplo, você pega smartwatch, né? O cara vai lá e as famosas perguntas padrão. Você pratica atividade física? Pratico. 3 vezes por semana. Eu corro na academia, corro no parque. Você fala que faz 200 atividades.
O cara fala, legal, compartilha comigo os dados do teu relógio. Eu falo, cara, por que eu vou ganhar com isso, cara? Exato. Aí vai descobrir o seguinte, pera aí, ô Gabriel, você não passa de 1000 passos nem um dia. Como é que fogo. você fala que tá fazendo atividade? Aí você imagina, eu fico muito numa ideia assim, cara, a gente vai chegar num nível de informação que eu acho que já começa assim, pô, o lugar que eu vou, o horário que eu vou, aonde que... É meio que assim, vai conseguir... Uma coisa é compartilhar o dado do banco e ele pegar com certo delay, assim. Acho que a gente está começando a entrar num nível que você vai monitorar tudo da pessoa. Sim. Quase em tempo real. Então, me começa... E eu não consigo ver qual benefício valeria essa total exposição. Igual lá, os dados de Open Finance eu compartilho porque... Sei lá, eu compartilho de contas que nem são as principais, assim. Falar, vamos ver o que vai dar e tal. Mas eu fico um pouco com o pé atrás. Por mais que eu trabalhe com isso, eu fico assim, cara, Mas é mais uma desconfiança da instituição, de achar que ela vai ser capaz de cuidar daquele dado e trazer algo que eu vou falar, porra, maneiraço. Gostei aqui, valeu a pena, do que qualquer outra coisa, assim. No Web Summit Lisboa do ano passado, né, em novembro, o pessoal da divisão da Apple Watch fez uma apresentação lá, a líder de projetos deles, e mostrando o que eles estão imaginando para o futuro do Apple Watch. Nada de conexão com o Open Health. Eles foram uma visão de relógio mesmo, de compartilhamento de informações. Então, a partir do momento que eles começaram a monitorar um grupo de pessoas lá, eles começaram a antecipar alguma potencial doença que essa pessoa teria. Né? E aí eles contam um caso lá, um exemplo óbvio que é muito pontual, de um senhor que estava caminhando na rua e acabou caindo, e a funcionalidade de quando você tem uma queda brusca, ele liga para um número de emergência, salvou a vida dele. Porque ninguém socorreu, quando a neta dele chegou, deu tempo de fazer o atendimento ali, porque ele caiu super próximo de casa. Mas são exemplos muito esporádicos, muito pontual. Sim. Quando você olha para os dados que isso pode trazer, pode mais te expor, dependendo da ótica, do que trazer benefício. Mas uma coisa é o dado está na mão de quem gerou ele para você ali, né? Porque não tem como eu usar o Apple Watch e não gerar dado. A Apple tem que ver o dado. A gente compra telefone e já dá o opt-in sem ler, né? Não tem outra forma. Agora, eu pegar esse dado daqui e começar a botar ele na mão de outros, aí a pessoa tem que se provar muito, assim, antes pra... E aí eu acho que até na história do Open faz a mesma coisa, assim, cara, me mostra o benefício real, me mostra uma proposta de valor real e aí eu compartilho. Mas antes disso... Acho que a gente não tem muitos processos muito azeitados porque a gente não tem massa crítica de segmentação, de categorização para poder falar, esse público é potencial para isso. Um exemplo também de varejo, né? Quem nunca recebeu uma oferta você comprou fralda uma vez pro chá de bebê do seu amigo, aí depois você começou a ser bombardeado de oferta de fralda como se você tivesse 10 filhos. E geralmente você recebe a oferta depois que você já comprou a parada. Então assim, peraí. Foi uma categorização errada com base numa compra pontual. Teve uma época que o pessoal tava despejando dinheiro em marketing de performance. Aí, sei lá, tu comprou uma Alexa. Meu irmão, às vezes o próprio site que você comprou, Alexa, ficava te fazendo oferta de Alexa, gastando dinheiro no Google. E vem de base às vezes, né? Cara... Tem esse processo de venda de base ainda. Para com isso, cara. Ele tá gastando dinheiro à toa, tá jogando dinheiro fora, cara. Ele ainda é real. Mas eu acho que o grande diferencial aí para todo esse ecossistema que a gente está falando é a diferença da frase de foco no cliente para foco do cliente. Né? No Reino Unido, por exemplo, eles tomaram uma decisão meio arbitrária, ao meu ver, né, opinião pessoal aqui, de fechar 5.000 agências. Fecharam. Aí o que aconteceu com esse público? Bom, o cliente continuou lá morando na região dele, mas não tinha mais quem prestasse o serviço para ele para pagar uma conta, sacar um dinheiro, pedir um empréstimo. Fechou. Aí o cara tinha que ir até uma outra cidade. Só que detalhe, é uma região que você enfrenta um frio mais rígido. O cara pega um menos alguma coisa ali, menos 10. Nossa. Aí você vai sair de casa, você fala, peraí, não vou sair. Aí começou a ter uma queda absurda. Por quê? Pensaram o seguinte, se a gente fechar as agências, o cliente vai se autodigitalizar. Não vai.
Aham. Eu falo assim, a minha geração, né? Eu tô com 40 aqui, eu peguei o mimeógrafo, como eu falei, mas eu também uso o aplicativo. Uhum. A molecada mais nova, não. Eles já têm mais a facilidade para usar aplicativo, faz tudo. Minha filha de 2 anos brinca com o celular, que é uma beleza. Agora, você pega assim, meu pai e minha mãe, já não é de uma geração que aceita com tanta facilidade os canais Sim, digitais. sim. Pelo contrário, acham que qualquer coisa é golpe. Né? Minha mãe vira e Na mexe. dúvida, é melhor ser assim. Vira e mexe, minha mãe fala: olha, tem uma mensagem aqui, é você mesmo? É porque do jeito que anda, cara, o negócio tá... Então, eu acho que você não pode ser tão extremista, né? Conversando com o pessoal lá do Reino Unido, eles estão no movimento de Open lá, que assim, a licença de Open Finance deles é mais ampla que a nossa. Aqui você precisa de uma licença de correspondente bancário, lá com uma licença de Open Finance resolve muita coisa. Mas qual o ponto de impacto? Eles vão usar, para atender esse público que está em regiões mais afastadas, os correios, né? Os post office que eles chamam. Só que só vai aceitar pagamento em cartão. E aí o que acontece? O pessoal lá está falando que assim, pagamento em cartão tem um processo de lavagem de dinheiro absurdo, porque o cara faz cartão lá fake, né? Usa conta de laranja e começa a pagar e receber conta em nome dessas pessoas. Você tem uma necessidade absurda de ter o que eles chamam lá dos bancos itinerantes, né? De você pegar como se fosse um container e colocar em algum lugar lá para fazer um atendimento temporário numa determinada região para atender aquele público e começar a ver atraso no pagamento de conta, população super insatisfeita, fechamento de contas disparando nas instituições. Caramba. E é um mercado que a gente olha e fala, caramba, eles estão mais avançados. Por quê? Eles tomaram uma decisão com foco na instituição e não no cliente. Sim, sim. Fernando, você estava falando um pouco aqui de algumas coisas do Reino Unido. Eu queria saber, assim, o que você tem visto de fora de interessante? Pode ser case, coisa de ecossistema, etc. Que boas referências ou o que está rolando, assim, do que você tem acompanhado? Cara, eu acho que uma proposta bem legal que está sendo construída, mas que não vai ser fácil, mas a gente sabe que americano, quando eles se empenham para fazer um negócio legal, eles sabem fazer muito bem, mas quando eles acham que é ruim também, eles jogam fora com facilidade, né? Não tem tanto apego. A proposta do FedNow ela é muito importante, muito interessante. Diferentemente do que a gente tem visto muito no mercado, não é o Pix americano, é muito além disso. É todo um ecossistema que visa ali dar uma estabilizada no mercado e dar mais visibilidade para o Federal Reserve, né? O Banco Central deles. Então, você pega agora casos como Silicon Valley Bank, lá que quebrou, né? E foi uma quebra em 2 semanas, né? Muitas startups investiam dinheiro lá, né? E o Banco Central americano olhava e falava, legal, eu sei quanto tem de depósitos lá, não sei muito bem quem está depositando, mas ok. Quando deu a quebra... uma prova de que ele não tinha tanta visibilidade é que o resguardo dele lá, que era o fundo garantidor, tinha uma regra de garantir depósitos feitos até $250 mil. Só que eles descobriram que 97% dos depósitos superava esse valor. Ou seja, a regra que eles estabeleceram não servia para nada ali. Né? Aí eles tiveram que usar todo o volume financeiro do fundo garantidor ali para garantir que as empresas retirassem esse depósito. Nesse sentido... O que eles querem equalizar? 50 estados, regras diferentes, leis diferentes, até inclusive de pena de morte é diferente nos estados lá. Eles querem construir um ecossistema que não seja só pagamento instantâneo, mas seja também de duplicatas, boletos, depósitos, processo de abertura de conta. Então, se você abre conta no estado A, você vai lá para o estado B, o processo é outro. Não, vamos equalizar isso daqui. Então, é como se fosse o nosso SPB aqui que eles estão construindo, né? Um processo muito mais amplo. E, obviamente, eles vão fazer isso por etapas, mas um negócio muito legal que eles estão fazendo, eles criaram um modelo que eles chamam de FedNow Community, né? Que é a comunidade do FedNow. Eles aceitam como se fosse uma consulta pública. Então, tem lá, na primeira reunião do FedNow dessa comunidade, que foi em junho do ano passado, tinha 78 nacionalidades diferentes na reunião. Caraca. Então, muita gente do mundo inteiro lá opinando, mandando as considerações, falando, olha, no meu país teve esse case aqui, no meu teve outro. E os caras se colocando super receptivos para analisar aquilo. Porque a melhor forma de errar menos é ver quem já errou, né? Uhum. Se você
tiver humildade Claro. para ouvir e saber adaptar. Então, eu vejo que esse grande ecossistema vai facilitar bastante o que a gente espera que seja os pagamentos transfronteiriços, né? A gente ouve muito falar de Pix internacional, só que legal, não é simplesmente transferir o dinheiro de um lugar para o outro. Quem que vai fazer a conversão no meio do caminho? Então, eles estão já pensando em equalizar isso. Então, quando a gente olha para referências aqui no Brasil a gente vê ainda muito segregado, né? O próprio Pix roda fora do SPB, né? Ele tem o SPI lá, né? O Sistema de Pagamento Instantâneo que roda fora. O Real Digital, ele também vai rodar numa instância separada. Então, eu vejo que, apesar da gente ser referência para muitas coisas, a gente tem que pensar em conectar esses pontos também. Porque para quem vai produtizar vai ficar mais fácil. Para quem está querendo entrar nesse mercado, as startups, as fintechs, também vai ficar mais fácil. E eu acho que só um ponto que eles precisam ter de atenção nos Estados Unidos lá é que, dependendo do nível da empresa, eles não estão obrigando. Aqui, o Pix, o Real Digital, algumas Sim. coisas são mais obrigatórias. E eu acho que quando você vê, por exemplo, o UPI lá, também pegou e tal, independente da arquitetura, o UPI e o Pix têm algumas características de obrigatoriedade, de isenção para pessoa física, algumas coisas que favoreceram o negócio escalar nacionalmente, né? Então, se tem um receio de que se for algo muito opcional e etc., Não, só para você ter uma ideia. não vai acontecer, assim. Numa das primeiras conversas lá da comunidade do FedNow, uma das pessoas lá do próprio Federal Reserve falou assim, não, aqui a gente está pensando em colocar um limite de segurança nas transações no começo de até $100 mil. Aí a pessoa falou assim, cara, vocês estão doidos, baixa esse limite, porque $100 mil para vocês... É tudo. Detalhe, você já imaginou o impacto que dá numa bolsa de valores? Dá para você arrebentar muita coisa com 99,99. E pensa assim, você virar e falar assim, ó, deu um problema ali no Bank of America, só para pegar um nome como exemplo. Deu fraude lá de tantos clientes com depósitos de $100 mil. Isso sacode a bolsa de valores do mundo. Né? Você pega ali, a economia americana chacoalhando, chacoalha o mundo. Então, eles estão bem abertos para isso e eu acho que aqui no Brasil a gente está caminhando para isso nesse processo de tá tudo muito mais conectado. O próprio Campos Neto diz isso, né? Que ele quer conectar Real Digital, Pix e Open Finance. Sim. E falando aí do Real Digital, assim, cara, o que você tem acompanhado? Eu, assim, é um tema que eu tô vendo um pouco mais de fora, mas estou sentindo que tá na hora de entrar, assim, porque tá avançando as conversas, assim. Como é que tá a sua visão disso? Cara, eu vejo com muitos bons olhos também. Eu acho que tem muita coisa na mídia que é mais do mesmo, mas qual é a leitura normal. mais técnica que a gente faz? Ali pela TecBan, a gente participou do LIFT, né, do laboratório lá de inovação do Banco Central. Ficamos entre as 9 instituições lá. A gente colocou o único case de IoT. Então, era um case de utilização do Real Digital para lockers com smart contract. Então, fazer essa triangulação aí e funcionou hiper bem. A gente até colocou alguns lockers para testar isso daí. E quando a gente olha... Como é que era? Era tipo um locker do aeroporto, sei lá. Imagina assim, você tem um locker lá que, obviamente, vai ter uma mercadoria lá dentro de uma gaveta. Quando a pessoa abrisse aquela gaveta, disparava automaticamente via IoT um smart contract para liberar pagamento. Então, não era um negócio que você paga para depois chegar lá e descobrir que a sua mercadoria não está lá. Que alguém foi lá e abriu a tua gaveta. Né? Então, tinha esse processo de validação de que é o Gabriel que está indo lá e não alguém em nome dele, para disparar esse processo de pagamento via Real Digital. E outro ponto que eu vejo uma aplicabilidade muito grande é que o Real Digital ele é programável. Né? Você pode programá-lo. Então, você tem N cases. Né? Você pode fazer ele virar um cashback dentro do mesmo grupo econômico. Então, por exemplo, você vai comprar numa rede de postos de gasolina, o cara vai te dar um cashback que você só vai poder usar na rede dele. Tudo o que talvez hoje é mais difícil ou mais caro de fazer. Tipo, split de pagamentos. Você pode pensar aí nessas... Igual você falou, né, nos rewards, você pode falar pontuação, você pode falar de, enfim, qualquer tipo de incentivo, etc. Daria para fazer de uma forma mais leve. E você pode... Tem 2 pontos que para mim são muito legais também importantes. Você tem a desintermediação que acontece. Então, você tem menos dependência ali de
estruturas como cartório, por exemplo, aquela história do cheque calção, Sim, ou sim. a conta de custódia. E você também tem um processo que pode ajudar bastante em licitações. Pensa no seguinte, você ganha uma licitação lá e você faz a programabilidade do Real Digital para que aquele dinheiro aprovado na licitação seja usado só para pagar aquele determinado fornecedor. Fica a Caixa tem um cartão de construção, né? Sem o Construcard. Ele só pode usar em determinados locais, né? Você não pode usar, por exemplo, na padaria. Ele vai pelo KNAI lá e fala, peraí, esse estabelecimento não está dentro dessa tabela aqui de whitelist. Tu vai construir com pão? Tá de brincadeira? Então, é um processo que você consegue, inclusive, mitigar a corrupção. Né? Então, assim, óbvio, estou dando um exemplo muito forte aqui no caso, mas a programabilidade dele, ele te permite gerar um modelo muito interessante dentro de grupos econômicos que têm diversas unidades de negócio. Então, você pega grupos que têm diversas empresas, você faz o dinheiro movimentar ali dentro. Né? E, por exemplo, auxílios emergenciais. Vamos supor que o governo decidisse e falasse assim, eu vou distribuir o Vale Gás, o Vale Leite e o Vale Água. Você consegue falar assim que a pessoa só vai usar o Vale Leite para comprar leite, o água para água e o gás para gás. Você não pode usar um para o outro. Uhum. Então, esse tipo de coisa, essas aplicações são muito importantes. E desburocratiza muitos serviços que a gente tem hoje que... Se você pegar assim, um cartório, um modelo de cartório, só para citar o exemplo, o trabalho que tem dentro do cartório para um apartamento de 1 milhão e um apartamento de 100 mil é o mesmo. Sim. Só que você paga um percentual sobre o valor do imóvel. Então, você consegue desburocratizar alguns serviços barateando isso. Então, para quem está envolvido ali, acaba sobrando um FII a mais, né? É bom, é bom. E o pessoal falou do... Hyperledger, o Hyperledger Besso. Cara, que raios é isso? É uma, vamos chamar assim, para simplificar, uma plataforma permissionada, né? Você autoriza quem você quer ou quem é de direito entrar ali para fazer parte daquele ecossistema. Muita gente está falando, nossa, o que é isso? Plataforma... Não, mas você está falando de permissões de participantes da rede do Real Digital. Permitiu o quê? Quem? Onde? É participante. Você cria digamos assim, um arranjo, né? Fazendo um comparativo com cartões. Você cria ali um arranjo onde você estabelece critérios para que essas instituições entrem. Então, assim, quando ele diz que, olha, eu escolhi aqui a Hyperledger, você não vai poder vir com uma Stellar, por exemplo, que é outra, né? Da Ethereum. Você tem que estabelecer, cumprir pré-requisitos para operar dentro desse ecossistema de real digital. Nesse sentido, fica controlado também. De novo, eu acho que o Banco Central tem sido muito assertivo em estabelecer critérios e não deixar tão solto as pontas. Por exemplo, as APIs do Pix foram desenhadas pelo Banco Central, ouvindo o mercado, mas desenhada por eles, tem manual para isso. Open Finance tem manual de APIs, tem manual de desenvolvimento. O Insurance tem manual de desenvolvimento. E o Real Digital vai ter também um manual. Óbvio que o Banco Central está dizendo a todo tempo o seguinte, eu não tenho que criar todos os derivados desses produtos. O mercado vai ter a criatividade, ali, a liberdade de criação para criar. Mas eu, Banco Central, vou regular quando eu for olhando ali. Ele vai fazer um papel de guarda-reio, né? Ele vai falar assim, estabeleça os limites. Aqui dentro vocês criem o que vocês acharem pertinente. Então, essa plataforma ela não foi muita assim, surpresa o anúncio dela, né? Muita gente já apostava nela por ela ter algumas características importantes ali, como ser permissionada. Outras plataformas eram mais abertas, que permitiam exposição a risco. Não é o que o Banco Central quer agora nessa fase de piloto. Então, o piloto ele começa agora, ele tem duração de 18 meses. Uma expectativa que a gente entende, a gente não sabe se é uma coincidência, né, aqui com informações de mercado, ela coincide o final desses 18 meses com o final do mandato do Campos Neto. Então, partindo dessa premissa, entende-se que ele vai colocar muito esforço para colocar o Real Digital em pé. E o que vai ser, ou já está desenhado, o piloto do Real Digital? O que espera-se que aconteça nesse período? Dia 10 agora, semana que vem, tem Dia 10 de abril. Pessoal, não sei É. quando vai sair esse episódio, talvez saia depois disso. Beleza. Exato. Tem um evento agora em Brasília,
onde haverá alguns anúncios ali das premissas que serão adotadas para o real digital. O que se sabe até o momento, né, que são grandes instituições e reguladas pelo Banco Central até o momento que irão participar, né, e o Banco Central está convidando algumas associações e instituições para participar junto. Então, é uma grande expectativa ali para quem está envolvido nesse assunto do que vai ser anunciado ali. Então, assim, por exemplo, lá ele vai poder falar o seguinte, olha, eu quero pilotar isso, mas eu quero pilotar no ecossistema de indústria. Então, ali ele vai poder canalizar entendi. Ainda a aplicação. Ainda não tem tem essa definição, não. A gente só está dizendo que a gente tem, entre aspas, a ferramenta / parâmetro, onde o formato que a gente vai usar, a gente tem o tempo, mas ainda não tem muito mais onde, regras e quem vai fazer, etc. Exato. A gente sabe, com informações de mercado e ali participando dos fóruns, né? Exatamente o que você trouxe. Eu sei qual é a ferramenta, eu sei a arena que eu vou jogar, eu sei mais ou menos as regras, mas eu não sei... Você não sabe nem se você vai jogar exatamente. Eu não sei o jogo direito, eu não sei se é vôlei, futebol... E quantas pessoas vão poder jogar isso, né? Exato. O que se espera é que vai ter espaço para todo mundo? O que se espera é que seja um grupo reduzido, né? Não estou falando aqui de 100 instituições. Eu acho que vai ser um grupo ali de 10, 20 instituições com parceiros ali, provedores de soluções para que possa testar a aplicabilidade dela, né? E essa aplicabilidade, obviamente, vai ter esse escopo aí de 18 meses com um processo muito de cocriação. Então, você tem gente muito especialista em blockchain, tokenização, que vai poder contribuir bastante com as instituições financeiras. Legal. Gente que está com experiência de tokenização de criptoativo já há algum tempo. Fazendo ICO de moeda de cara de cachorro. Exato. Aliás, no momento que a gente grava isso, o Elon Musk fica trocando o logo do Twitter pro cachorrinho para subir a porcaria da moeda Dogecoin lá e tal. Cara, ele tem o poder de, com tweets, subir ações... Aquela moeda, ele tá brincando com a Dogecoin, assim, já há um ano e meio, pelo menos, eu acho. Direto, assim. Ele parou um pouco, depois comprou o Twitter, mas antes ele ficava... Doge, vai ter Doge, não vai. Tesla tá aceitando Bitcoin, Tesla não aceita mais, agora aceita... E, cara, é meio foda porque, assim, ele... Beleza, é cripto e tal, mas ele muda o preço do negócio de acordo com a brincadeira dele ali. Sim. E fica por isso mesmo. Um tweet dele, ele fez flutuar o Bitcoin, né? Ele falou assim, eu não aceito mais, caiu. No dia seguinte, ele vai lá e fala, voltei a aceitar. Aí a moeda dispara. Ele acabou de comprar. Só que nesse intervalo ele comprou milhões. Cara, é foda. Eu acho bem ruim, assim, esse tipo de coisa. Você tem que ter um certo... Eu não vou dizer regular a mídia, porque eu acho que isso é muito ruim, mas regular o posicionamento dele como um dos caras mais ricos do mundo que tem esse poder e influência absurdo. Né? Exato. E cara, é tipo soltar um fato relevante sem ser... Quantas postagens no LinkedIn não surgiram quando ele simplesmente assinou uma carta lá dizendo que não vê com bons olhos a inteligência artificial? Exato. Não, quando ele não queria o trabalho remoto. Queria o trabalho remoto, sei lá. O cara, qualquer coisa que fala... Hoje em dia, acho que ele tá um pouco mais queimado, assim. Mas, mesmo assim, cara, o cara falou... Aliás, inclusive, saiu o código-fonte lá... Tô falando código-fonte, mas não é essa palavra, mas... Saiu uma parte dos códigos lá do Twitter, e aí o pessoal tava estudando para ver do algoritmo lá, a lógica e tal. E tinham várias coisas, e uma delas era a classificação dos tweets. Parece que no final do dia isso não era o algoritmo em si, isso era uma classificação que o time fez lá, um label e tal. Mas era assim, as categorias. Tipo assim, power user, republicano, democrata ou Elon Musk. As 4 categorias que os caras criaram, basicamente. Detalhe, ele se igualava com os 2 principais partidos políticos. Tipo assim, porra, vamos fazer o seguinte. Se o tweet for do Power User, vamos jogar pra frente. Se for da esquerda, a gente faz isso, da direita faz assado. Se for meu, vai. E aí meio que criou isso e tinha algumas coisas lá que
e jogava para cima ou para baixo. Então, o engajamento que é esperado, né? Curtida, retweet, etc, etc. Tinha alguma imagem, algumas coisas assim. Mas, cara, tá sendo interessante essa transparência de coisas que o Twitter tá fazendo. Tá sendo curioso, na verdade, porque eu, particularmente, tô meio até desanimado com a plataforma. Eu usava muito, sempre usei muito. E hoje em dia tá meio difícil, assim. Eu acho que com essa história de inteligência artificial, o recado que fica, assim, eu não sei se foi ontem ou hoje que é um aniversário de fundação da Microsoft, e que uma grande lição de casa é, assim, como é que ela vem se reinventando, né? Na linha do Sim. tempo. Então, assim, os caras perceberam Dinheiro, lá que o Teams era um canal interessante, compraram o LinkedIn. Aí, 10 anos atrás, ele começou a se aproximar lá da OpenAI e agora recentemente fez um aporte. Então, é um cara que, assim como a gente está falando dos produtos financeiros aqui e de seguros, né, com Open Insurance, ele é um cara que ele está se reinventando. Ele não parou. Ele está a todo momento se provocando. Não sei se você já chegou a assistir lá o Código Bill Gates, lá, o documentário, mostra que boa parte do tempo dele, já há algum tempo, quando ele saiu da Microsoft... Na associação, né? É na associação, e quando ele pisa na Microsoft, ele quer falar direto com os produteiros, não é com a diretoria. Então, é um cara que ele está provocando... Eu acho legal, assim, que tem muita discussão de olhar a AI para resolver os problemas do mundo e coisas assim e tal. Eu acho interessante também ter esse viés e não só, cara, putz, como é que nós vamos acabar com todos os empregos e ter lucratividade máxima e margem de 100%. Tipo assim. Tem muita potencialização, né? O pessoal já acha assim, nossa, agora, quando saiu algumas matérias, né? Agora vai ter o chat GPT nas reuniões do Teams. Ele vai gerar ata. Pior que muitas dessas coisas que estão falando agora já tava rolando. Já estava. Mas eu acho que, assim, eu tô bem otimista, assim. Eu tenho usado bastante. E, cara, eu só fico pensando daqui a 2 anos só, cara. É que na prática a gente também tem que se atualizar, né? Como profissional, como pessoa. E esse tipo de mudança dá uma provocada, né? Claro, mano. Assim, eu sempre fiquei olhando, até te perguntei mais cedo, assim, eu sempre vejo o projeto paralelo. Fico construindo alguma coisa. E a Let's Open foi isso. Começou assim e tem seguido. E eu fico só fuçando. Cara, o que eu posso colocar? E aí eu vou atrás de uma coisa, uma ferramenta, outra e tal. Sei lá, Notion já usava há muito tempo. Tinha várias coisas, tinha os Jasper AI, tinha vários outros negócios de escrever e tal. Eu já tentei. E aí, na época, os resultados eram pouquíssimo satisfatórios. E do nada vem esse troço agora que você conversa, pô. Tem uma resenha com... Porra, tô pensando nisso, naquilo, e vai te ajudando a organizar teus pensamentos também. É que as pessoas pensam muito do lado catastrófico, eu acho. Por exemplo, se você é uma pessoa mais leiga na parte jurídica, que eu acho que jurídico é uma área que você tem que ter conhecimento de fato para fazer. Mas ele te ajuda a desenhar uma minuta muito rápido. Você vai lá e coloca assim, desenha uma minuta de contrato para mim e dá alguns inputs, ele te gera uma minuta. Quanto tempo você demoraria para escrever? Não, tu não sai do zero. Não sai. É muito interessante, sim. Eu fico pensando, eu queria até ver a sua opinião, assim, olhando pra frente. Cara, pra onde você acha que o mercado vai, assim, em 5, 10 anos? O que você acha que vai mudar? Eu acho que a gente... Ou o que vai deixar de ser verdade, assim, sabe? Eu acho que a gente vai passar por um efeito que eu falo que é o efeito sanfona, né? Você teve uma expansão muito forte do mercado, uma criação absurda de volume de startups, mais de 200, 300 por ano ali, startups que até ganharam alguma notoriedade, mas que elas não tinham, muitas delas não tinham bagagem para como lidar no momento de crise. E a pandemia foi um momento de crise onde muita gente se reinventou, mas muita gente quebrou. Né? Não vou entrar aqui nos méritos de quem quebrou por estabelecimento físico, sim. Infelizmente aconteceu isso mesmo. Mas você pega assim, muita gente que se declarava head disso, eu sou head daquilo, eu sou COO, e no primeiro cenário que balançou, a pessoa não tinha muita experiência para quebrar esse cenário. Então eu vejo que
hoje, não só hoje, mas já vem uma mudança muito grande das grandes corporações, que elas não veem mais startup como ameaça. Muitas delas incorporam a startup ali. Óbvio que tem que respeitar o momento, que muitas também incorporam e matam a startup dentro do ecossistema, mas outras incorporam e deixam ela seguir vida própria e se dão muito bem. E eu vejo que o mercado, assim, cada vez mais digital, cada vez mais conectado, e essa molecada, né, essa geração de 20 e poucos anos, eles também têm que entrar nessa jogada, né? Porque eu vejo que está num cenário de pedir muita transformação, mas não são eles que estão provocando essa transformação, né? É um pessoal mais velho, na casa dos 30 para cima. Uhum. Então, eu imagino muito que, num cenário muito curto, estou te dizendo aqui algo que eu acredito que de 3 a 5 anos a gente vai ter uma conexão muito forte já de modelos internacionais, seja do Open Finance, seja de pagamento transfronteiriço. Já tem uma evolução muito grande, né? Hoje você consegue abrir contas no Brasil, uma conta internacional e vai lá e não paga mais o IOF, né? Uhum. Você tem alguns modelos aí já de grandes bancos fazendo isso. O C6 acho que encaixou um modelo bem legal. Essa galera tem. Né? Eu tenho nesses aí, mas eu tô usando muito da Wise, aí não tem jeito. Então, Assim, eu já usei, eu até fiz, eu fui pra fora no passado e aí eu vi que tava todo mundo com a conta global. Uhum. Mudou, assim. Aí eu até fiz e tal. Mas ainda assim, por preço, a diferença para Wise ainda era significativa. Sim, então. Mas você já tem produtos nessa linha. Né? Você pega os Estados Unidos, lá tem o Chase, né? Que é um dos acionistas lá via JP Morgan do C6. Você consegue sacar dinheiro nas agências dele. Sim. Então, Reino Unido também tem um processo bem bacana. Mas eu vejo também o seguinte, né? Você ainda tem muitos mercados usando diversos meios de pagamento. Por exemplo, o cartão de crédito está começando um parcelamento na Europa. Né? Então, eu acho que o cartão plástico ele tende a diminuir bastante, mas não o cartão embarcado nas carteiras digitais. Você viu, não sei se você chegou a ver dados do Super Bowl, o último Super Bowl. Foram um número absurdo de compras via... Eu só vi a Rihanna cantando. A carteira digital da Apple e muitos via o Apple Watch. A pessoa comprava lá, passava o relógio na catraca e está liberado. Então, esses cartões embarcados dentro das wallets, eu acho que ele tem vida longa. E agora, com esse processo da Bex aqui, que eles arquitetaram lá a liquidação em D0, ele passa a ser um competidor forte de outros meios de pagamento, até do Pix. Legal. Legal. E, cara, tem muita possibilidade, assim. Acho que vai... É um mercado que eu acho muito louco, assim. E vai continuar tendo muita oportunidade. Acho que vai ser bem legal, assim, de acompanhar. E como é que você tem... Pô, eu não tô querendo que tu fale nada de Let's Open, não. Mas eu quero saber, assim, como é que você se atualiza, vê essas outras coisas diferentes, participa de fóruns para saber do que tá rolando lá fora? Como é que você faz para se informar e para entender das coisas que tem acontecido? Então, tem alguns portais que eu acho que é importante você pegar um canal de confiança, né? Então, assim, sobre os Estados Unidos, eu acho que o canal é direto, que é o do próprio Federal Reserve. Uhum. Então, tem lá uma página lá que é do FedNow e se você eles permitem um membro por empresa, né? Então, ele pega o seu domínio, né? O @Let's Open lá e fala, pô, você já tem um aqui, não pode outro. É um canal importantíssimo e com diversos documentos para serem baixados, diversas coisas. Quando se fala de Reino Unido, além da empresa lá que eu falo bastante lá do pessoal, tem muitos canais e matérias fazendo coisas sérias. Óbvio, né? Não é qualquer blog que você vai achar coisa muito séria. E modelo europeu você pega a própria Swift, produz uns materiais bem bacanas. A Visa e a Mastercard que se reposicionaram para mim de uma forma muito bacana. Hoje eles não são mais bandeira, né? São soluções de pagamento e de liquidação. Então, esses caras também produzem bastante estudo. Tem a Mastercard Academy, que produz materiais muito legais. Então, tem esses fóruns aqui que eu acho que dá para você confiar bastante na qualidade que vem. E olhando um pouco para a América do Sul, é importante entender o cenário econômico, né? Não é simplesmente olhar o produto e falar o produto brasileiro cabe na América do Sul, porque na Europa não, mas aqui cabe. Nem tanto, né? Você tem... Acho que na Europa você tem muitos países que são um pouco mais parecidos com modelos de financeiro. Aqui na América do Sul, cada um é de um jeito. Sim, sim. Né? Eu não sei se você chegou a ver as matérias que saíram falando que
Brasil, China, o BRICS, né? Tava olhando para uma moeda comum. E não Porra, tem nada a ver na com moral, eu aquilo, nem clico, cara. De coração, assim. Nada a ver com Eu aquilo. nem clico, mano. Tipo... Primeiro, é uma coisa que pra mim tá muito longe. Segundo, mesmo que fosse verdade, irmão, enquanto não acontecer... Eu, assim, isso afeta zero o meu dia, eu não consigo me relacionar diretamente, eu tenho zero influência. Não existe um fórum onde eu vou lá dar... onde eu consigo, de alguma maneira, contribuir com a discussão. E aí tem hora que eu vejo uns assuntos tão fora que eu falo, pô, cara, eu não vou puxar mais isso pra ocupar minha cabeça. Porra, o que que vai ser, mano? Se fizerem um token entre todo mundo, ou a moeda... Beleza, a moeda e tal. Falei, cara... Deixa eu amadurecer, não vou ficar... Porque, assim, eu vejo muita notícia toda semana. E um dos fatos de eu querer passar a newsletter para ser... Ela começou como diária. De eu querer passar ela para ser semanal, era para falar assim, galera, você não precisa se esgoelar de ver coisa todo dia, porque senão você vai criar uma pressão para consumir conteúdo na tua cabeça que não é saudável, assim. Então dá pra você ver uma vez por semana, você bate o olho, eu te botei vários links ali, você só olha, vê se tem interesse ou não, e acabou, cara. Tipo assim, você não deveria ter que consumir mais do que algumas histórias na semana, assim, você não precisa ver todas. E eu fico com a sensação, às vezes, de que a gente precisa vender jornal, né? Precisa vender Sim. notícia, vender clique, então vambora. No nosso grupo lá mesmo, lá do Open Finance, ali a gente viu que ela teve um teor até político, até, né? De um acordo que supostamente estava acontecendo entre Brasil e China, que era para desintermediar o dólar, já falaram, não, é moeda comum, e não tem nada a ver. Não, mas quando é assim, eu já dou até uma zoada, assim. Eu falei, mano, não me informaram não, cara, eu não tô... Alguém perguntou, procede, vai ter? Eu falei, pô, mano, ninguém me avisou, cara, não sei. Não, e eu acho que, assim, existe uma diferença ali entre você relatar o que está acontecendo e você, de fato, se preocupar com a comunicação, né? Se você pega um conteúdo que é muito técnico e simplesmente escreve ele com um título legal lá e joga como matéria, a maioria das pessoas que vão ler não vão entender nada. Sim. Agora, quando você se preocupa em comunicação, que é a pessoa entender o que você está falando, que é um pouco do que você faz no Let's Open, que você até faz algumas sátiras, brinca, coloca uns emojis lá, mas é um linguajar simples. Sim, sim. Você desburocratiza a informação que é para quem quiser entrar no mercado, quem está começando, vai entender aquilo. E aí cria o interesse, né? Agora, quando você joga um conteúdo técnico, a pessoa já olha, não gosta, abandona. Então, tem esse meio do caminho, assim. Então, é que eu tenho tentado fazer isso mesmo, assim. Putz, analisar outras coisas, ver outros conteúdos e tentar mastigar um pouco disso. É óbvio que tem coisa que é muito difícil ler, cara. Confesso que tem uns artigos, mano, que eu prefiro até imprimir, mano. Pra eu ir riscando e... Eu entendi mesmo que tá aqui, e aí eu vou indo, assim. Então, esse dia mesmo eu li um paper lá, foi bem legal até. Só que, pô, o paper era gigante, assim. Eu comecei a ver, eu vi o título do paper, falei, cara, o que me interessa aqui? Falei, pô, peraí, tem 30 páginas, mas é só este pedaço. E aí você vai reduzindo, fala, cara, sou what? Por quê? E daí? E aí você chega com 4, 5 frases e você pegou a mensagem principal. Sim. E, cara, eu não sou um cara dos detalhes. Não sou. Sem perguntar a especificação da API Shureb, eu falo, irmão, vai lá, boa sorte, cara, corre atrás. Eu gosto de saber a direção, eu gosto de saber como é que uma coisa conversa com a outra e tal. Assim, eu posso não saber o detalhe da API, mas ela vai servir para quê? Exato, é isso, cara. Eu preciso saber por que ela funciona. Porque, assim, no dia que foi necessário eu saber de cabo a rabo aquela API, aí eu vou lá. Mas é ocupar a cabeça com um negócio que não tem uso naquele momento ali, cara. Não, então, como a gente tá falando, né? Tem que buscar os canais, né? Eu acho que o Let's Open tá fazendo um papel informativo muito bacana e muito importante, porque diversas vezes no dia, não é nem na semana, no dia você vê muitas informações sobre o mesmo tema. Aham. Não, repete muito, eu fico maluco, cara. Muito, demais. Eu pulo. Eu tenho um feed RSS e aí eu fiz um negócio lá pra ele tirar as duplicadas. Mas ele não tira, ele deixa ela de cinza claro e às vezes eu vou ter um paredão só de cinza claro. E dependendo do que eu faço, eu tenho que estar sempre fazendo, porque às vezes uma notícia que eu botei nessa semana
Teve um retardatário que postou na semana que vem, tá ligado? E o mesmo fato. Às vezes postou no mês seguinte, cara. É um negócio meio de louco, assim. E aí aparece lá no feed, se você não prestar atenção, você republica a matéria. Não, o próprio LinkedIn, às vezes ele publica um negócio, aí eu olho assim embaixo do A cargo data. da pessoa, aparece assim, ó, semana passada. Aham, Né? 6D. É igual hoje, alguém comentou um post meu do podcast. Hoje nós estamos falando aqui 4 de abril. E eu gravei, comentando o podcast que eu gravei com o Marcelo, do Iniciador. Só que esse podcast eu gravei no passado, mano. É. Não sei como é que jogou pra essa pessoa. E às vezes ele faz isso, joga lá um negócio e fala, caralho. Às vezes a pessoa se conecta com o Marcelo, depois de um... E o post subiu, eu não sobe, sei assim. Mas eu fico nessa de tentar... Tem semana que eu olho todo dia a notícia. Geralmente me facilita a vida, que aí meu trabalho fica mais fácil. Mas tem semana que eu tô de saco cheio, você fala, cara, eu não vou ver a notícia a semana inteira, porque é isso, assim, fica te consumindo energia que você deveria gastar com outras coisas. E às vezes nem tem tanta coisa relevante assim, cara. Não é todo dia que acontece algo relevante, não. Às vezes passa a semana inteira e eu fico pensando, cara, qual vai ser a história da semana que eu vou separar? Não teve nada que me... A brincadeira do 1º de abril foi... Pô, não, eu gostei. Do Real Quântico. Cara, mandaram o Real Quântico lá no outro grupo. Teve gente que tava acreditando, cara. Teve gente... Porra. Mas eu achei que ficou muito bom, cara. Ficou muito bom mesmo. Muito bom. A gente tava conversando, o Melfi falou assim, que ele jogou lá no chat GPT e falou assim, ó, Real Quântico. Aí ele produziu conteúdo, aí ele falou, eu perdi mais tempo formatando. Colocar o cabeçalho lá, cara, tudo bonitinho, foda, a cara. BNT. Aí depois ele falou assim, eu vou mandar aqui pra ver. Aí quando ele mandou, o pessoal já começou a comentar, né? Aham. Aí a pessoa falou, pô, se não fosse sábado, eu acho que a pessoa ia acreditar mais e tal. Mas no outro grupo, pessoal, vou falar sério, é sério isso daqui? Eu acho que ele deve ter dado boas gargalhadas disso aí, cara. Foi muito bom. Mas é só um jeito de falar assim, como as pessoas podem consumir informação errada de canal errado, né? E replicar. Porque é uma matéria que você pega, você fala, nossa, cara, isso aqui é puto disruptivo. Deixa eu colocar aqui no LinkedIn que vão falar que eu tô atualizado do tema. E não tá. Né? Eu acho que assim, tem bastante espaço no mercado de produtos, mercado financeiro. Eu acho que tem muita coisa para criar, muita. Mas o erro que a gente não pode cometer é falar assim, nossa, Real Digital é a bola da vez agora, vou sair criando squad para trabalhar em cima disso. E aí depois você descobre que o negócio vai desacelerar um pouco, que vai fazer num outro ritmo, e aí você começa com onda de demissão, né? Eu estava tendo uma conversa hoje falando sobre isso, assim, cara, como é que essas inovações que a gente está fazendo, elas vão ser grandes, mas não adianta você enfiar $1 bilhão de investimento, você não vai crescer uma história do Uber que cresceu monstruosamente rápido. Não adianta praticar growth, você tem que construir uma base sólida e pegando o cliente e o negócio se pagando e tal. Uma regra de 3, né? Um cliente eu faço isso. Exato, meio a moda antiga e tal. Porque a gente tá naquela parte de baixo da curva, assim. Vai chegar o momento que eu acho que ela vai subir. Sim. Mas não é agora, velho. Então não adianta, é a maratona, né? Se for gastar agora na reta, na saída ali da corrida, você vai se enrolar, mano. Não, tem uma curva de aprendizado mesmo. Acho que o mercado... o Banco Central, para mim, ele tem feito um papel bem bacana, né? Consultas públicas, os grupos de trabalho do Pix e do Open Finance são grupos extremamente ativos e grupo segregado, né? Você não tem um grupo que fala de segurança, produto e negócio. Uhum. Tem um GT de segurança, um GT de risco. E isso daí vai ajudando o negócio a dar uma direcionada melhor. Quando você põe tema livre, é igual redação tema livre. Aí vira feira, meu irmão. Vira gritaria, o meu é mais barato aí fica... E um negócio que eu acho bem legal que a gente tem, por exemplo, no grupo do WhatsApp lá, que sem a trava do WhatsApp agora tem 400 e tantas agora pessoas liberou. lá, é colaborativo. Né? Então, assim, pessoal, alguém passou por um problema X aqui, eu tô passando, cara, faz isso, isso e isso. Eu não entendi aqui a regulação, o que ela quer dizer? Aí vai um outro lá e posta de uma maneira didática. Sim. Manda um PPT ali por fora. É muito bom, cara, é muito bom. Tem ajudado bastante. Eu queria te perguntar agora, uma visão assim mais de agora aqui, não só questão de futuro, mas o que você acha que são as principais mudanças que a gente precisa passar para
evoluir o Open Finance aqui, assim, no Brasil? Então, o Open Finance aqui, para mim, eu acho que a parte de infra dos bancos teve um custo, né? Foi um investimento muito pesado que os grandes tinham dinheiro para fazer isso, tinham áreas de TI muito grandes para fazer e os menores não, né? Então, agora, passada aquela primeira onda de susto ali de quanto que eu vou ter que colocar de dinheiro aqui, está muito mais claro, as fases mais implantadas. Eu acho que a gente democratiza mais para as IFs menores. E essa parte eu acho que de catequizar o cliente. Eu acho que o cliente precisa perceber o benefício real, né? Ele precisa perceber que o Open Finance para ele é tangível. Porque senão ele é um produto muito bonito, muito legal, mas está na prateleira, o cliente não compra. Uhum. Ele precisa ser democratizado. O cliente precisa entender que é seguro, que funciona e que é bom para ele. Porque você falar que é bom para o banco, que vai conhecer mais ele, que vai fazer uma oferta melhor, é bom para o banco, não é bom para ele. Exato. Né? A história do é bom para quem, né? E então, essa parte de democratizar mais é também flexibilizar algumas regras, né? Por exemplo, não é toda fintech que tem 2 milhões lá para deixar parado para virar uma IP. Sim. Né? Para virar, você tem que ter lá um capital social. Na verdade, hoje, quase ninguém. Quase ninguém. Ou ninguém, talvez. Né? Então, você tem a figura do fiador digital ali, algumas instituições fazendo isso. E eu vejo que, para mim, o principal desafio agora é essa democratização dos custos. Eu acho que vamos começar cada vez mais a ver essa intensificação de pequenas IFs prestando esse tipo de serviço. Você até desintermedia só dos grandes serem os responsáveis. E tem cliente hoje que é muito de fintech regional, né? O cara não é cliente de grande instituição nenhuma. Ele está lá no Norte, Nordeste ou até mesmo no Sul. Tem várias nichadas aí que estão mandando bem. Criei minha carteira digital, cooperativas de crédito, né? Eu acho que o crédito também tem um espaço muito legal no Open Finance para ser popularizado, né? E a gente está vendo um efeito de cascata, né? Porque você tem muitas empresas fazendo desligamento. Aí a pessoa se endivida, não arruma emprego, onde ela vai buscar dinheiro? No crédito. Só que você não pode ter um crédito para essa pessoa com 20% ao mês. Senão é um agiota legalizado, né? Então você tem que facilitar também o acesso a crédito para essas pessoas, mas com responsabilidade, sem ferir ali a inflação. Claro. A gente está chegando ao final aqui e eu estou gostando muito de fazer uma pergunta diferente aqui, muda totalmente o assunto, mas queria que você contasse algum aspecto, alguma coisa da tua vida pessoal que te deixou feliz assim, nos últimos tempos. Essa pergunta tem me trazido coisas muito legais das pessoas, assim, que eu nem imaginava, mas já me falaram de momentos especiais com os filhos, banda, tocando coisa com banda, viajando com o pai, mudando de casa, enfim, já vi bloco de carnaval, que a pessoa criou um bloco. Já vi de tudo, assim. Queria que você dividisse alguma coisa aí que você te deixou feliz aí nos últimos tempos. Cara, eu falo que assim, ó, putz, eu acho que o negócio que eu me orgulho muito, assim, eu acho que eu nasci para ser pai, cara, assim, de verdade. Puta, a pequena ainda nem tanto, que tem 2 anos, né? Mas a de 11 anos, eu sou a cobaia de maquiagem dela, cara. Então, maquiagem completa, fazer tutorial pro Instagram, pra fazer um videozinho pro TikTok. Cara, depois eu te mostro uma foto, você vai ver as bizarrices que ela faz comigo. Então, a gente tem uma conexão muito forte. Eu vou te mostrar também a foto, depois se você quiser, você até posta aí, do longboard, do skate. A minha pequena ainda não era nascida, eu mandei fazer uma pintura personalizada como se fosse o pôr do sol. Ela e minha esposa andando no pôr do sol e a frase mais que o mundo, porque ela me fala assim, eu te amo mais que o mundo. Ah, que maneiro, então, cara. Então, você vê assim, a paisagem do longboard é como se fosse a silhueta nossa, assim, sombreada, né, com o sol e a frase em cima. Porra, que maneiro. Não, vou botar na edição isso aí, cara. Pode me mandar que a gente vai botar aqui. Que maneiro então, mesmo. Isso daí, putz, pra mim é disparado, assim, um negócio que me deixa muito feliz. E a pequena, cara, é terrível. Terrível. Pra você pagar as coisas que você fez aí. Eu falo que ela não tem que mandar pra escolinha, tem que mandar domesticar, cara. Ai, cara, obrigado por compartilhar. Obrigado pelo seu tempo aqui. Foi muito legal o papo. A gente ainda vai explorar muita coisa desses assuntos aí que vão se desdobrar. E eu queria deixar aberto para você mandar uma mensagem final pro pessoal,
fazer propaganda, anunciar lote, venda de carro. Fica à vontade aí para deixar sua mensagem. Não, legal. Bom, obrigado pelo convite aí, obrigado a todo o time aí de apoio aí também. Acho que esse tipo de conversa é muito legal, é uma troca, né? Nunca só mão única aqui. A própria comunidade que a gente tem ali no grupo de WhatsApp é bem colaborativa. E deixar aqui, fazendo um pouco aqui do lobby da empresa, né? Puta, a gente aqui da TecBan está com uma solução bem bacana de Open Finance, Open Insurance. Estamos estudando muito o Real Digital, estamos ali envolvidos demais ali no Lift, junto com o pessoal da Fenasbac também. E super disposto aí a ajudar as empresas, o pessoal, a ter essa troca aí para a gente construir junto o ecossistema, né? Boa. O bom é que a gente está fazendo o Brasil inteiro, né? A gente está construindo em mão dupla o que a gente chama do Open Finance, e não é um negócio muito de cima para baixo. Exatamente. Cara, animal. Obrigadão de novo pelo período. A conversa foi sensacional. Queria agradecer vocês que estão acompanhando a gente. Obrigado aí por acompanhar mais um episódio. E deixar o último recado que agora vocês já estão sabendo, né? Esse podcast aqui, esse episódio, etc., ele não é de graça. E você paga ele de forma muito fácil, sem fricção. É só entrar no YouTube, botar lá, se inscrever no canal. Entra no Spotify, se inscreve no nosso canal também, compartilha na empresa, manda pro pessoal, porque, cara, o seu engajamento é a melhor forma de ajudar a Let's Open. Então, obrigado. Se você ainda não assina a newsletter, é só entrar lá letsopen.com.br, de graça. Toda segunda-feira vai estar lá os fatos mais relevantes do mercado, com uma pitadinha de bom humor, para você começar a segunda mandando aquele insight maroto pro seu chefe, fazendo aquela média. Então, obrigado por acompanharem. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.